Então, pessoal, boa tarde. Como a gente combinou, né, nossa proposta era ter uma reunião, pelo menos mensal, da Aliança, para a gente ir acompanhando o andamento das coisas, né, e manter o vínculo, inclusive, eu acho que isso é importante. Sempre entendendo, né, que as pessoas têm, às vezes, dificuldades com os horários, enfim, mas eu acho que a gente precisa dar seguimento ao trabalho, né? Então, obrigado aí, Cláudio, obrigado, Cristina, por estarem presentes. Bom, a gente grava e depois disponibiliza. Eu vou botar o relatóriozinho do que conversarmos também e deixo lá à disposição do grupo, né? Eu, na verdade, não. Agora eu também só uso inteligência artificial, viu, Cláudio? Apesar que aquele material que eu te mandei, as informações não são de inteligência artificial. Ali é só a apresentação. Depois eu vou te mandar os documentos que eu te falei. São muito interessantes. Mas, enfim. Pessoal, primeiro, acho que vocês já receberam lá, né? Embora seja uma ação que não é exatamente da aliança, mas a gente está muito feliz e empolgado com a, com a resposta, né? Que está tendo a divulgação do nosso curso do SNUC, né? Que a gente está oferecendo. Já só eu já respondi a mais de 500 mensagens de pessoas procurando pelo curso, né? Foram 512 mensagens, só que eu respondi pelo WhatsApp e e-mail, então fiquei muito feliz com essa resposta, porque o nosso objetivo é a popularização mesmo do tema, né? Então, pelo menos, né, conhecendo o trabalho, sabendo das coisas, a gente tem centenas de pessoas aí envolvidas, isso é muito legal. Lembrando, né, que pedir, se vocês, dentro do possível, puderem ajudar a gente na divulgação, se quiserem indicar pessoas para fazer o curso gratuitamente, né? A gente tem cobrado uma taxa lá de R$ 200, mas nosso objetivo é zero ganhar dinheiro, não é esse, né? Mas a gente não pode dar o curso gratuito para todo mundo, né? Senão nós teríamos seguramente mais de, sei lá, beirando 600, 700 pessoas, e a gente não tem condições técnicas e tecnológicas para fazer isso, né? Embora seja online, né, ele envolve uma série de questões de transmissão, de emissão de certificados, uma série de questões que é uma logística muito grande, que seria impossível ofertá-lo gratuitamente. Mas quem está pedindo, na verdade, para fazer de graça, está fazendo, quem está querendo pagar R$ 50, paga, enfim, se vocês tiverem pessoas para indicar, fiquem à vontade, né? O nosso objetivo é ter, a gente colocou lá um limite de 70 pessoas, que é o que a gente tem garantia técnica para atender. Nosso objetivo seria atingir isso com o público mais diversificado possível. Inclusive, a gente tem tido procura de pessoas de outros países, até do Panamá, coincidentemente, e as pessoas de outros países, por exemplo, a gente, né, já logo libera a inscrição gratuita, sempre perguntando, né, se elas vão ter facilidade de acompanhar o curso em português e tal. Tem sido muito bacana para a gente ter essa discussão mais ampla. Então, nós temos já pessoas hoje a gente tem 32 pessoas inscritas, de 14 estados brasileiros, desde comunidades indígenas a pessoal dos governos estaduais, né? Então, vai ser um curso muito legal, que, como eu falei, né, embora seja uma ação do Brasil Verde, muitos de nós vamos estar envolvidos, e a Aliança também, certamente vai ser tema para ser colocado lá. Assim como, né, a própria Comissão Mundial de Áreas Protegidas, acho que é um tema que precisa ser abordado, a lista verde, né, coisas desse tipo. Então, eu queria só começar com esse fórum, compartilhando isso com vocês, que eu acho que é muito, muito legal a gente ter esse nível de procura para um curso sobre o SNUC, né? Isso é bem, bem interessante, né? É uma resposta bem positiva para a gente que tenta popularizar o sistema. Bom, vocês têm alguma dúvida ou pergunta sobre isso? Algum comentário? A gente já avançar. Parabéns, boa sorte para nós.
Magela, teve um evento do Snook, agora foi acho que segunda-feira, que eu não tive como assistir, segunda ou terça. Vocês chegaram a participar? Eu nem fiquei sabendo. Era um evento. Onde que eu marquei aqui? Foi agora, segunda ou terça, tem que ver onde que eu marquei ele. Já marquei na agenda grande. É estranho, acho que foi no grupo, aquele grupo que eles fazem dos gestores do Snook. Foi na terça-feira, um terceiro, um fórum do Snook, do Cisnama, a Política Nacional do Cisnama, Fórum Snook. É que eu depois não recebi o link da reunião, nada, e acabei não assistindo. Eu nem fiquei sabendo. Eu marquei na minha agenda, então, se eu marquei é porque em algum momento eles informaram, estranho. Deve ser no grupo, vocês estão naquele grupo do Fórum de Gestores do Snook, é um grupo do Snook? Eu não. Eu não. Que a gente participou dos encontros gestores, aí fomos incluídos nesse grupo, né? Mas que bom, né? Importante a gente conversar quanto mais Eu sobre queria isso. informar, porque é um informe importante, já que se falou sobre a questão, né? Claro, obrigado. Tem um de aviso do Fórum de Dirigentes do SNUC, é um dos grupos, mas tem um outro também. Eu não falou nada da reunião aqui, não. Falando fora do SNUC, a gente está tentando, com o DAP lá do MMA, organizar um encontro presencial durante o SAPIS. Bom. Bacana. Outro tema, pessoal, que a gente ficou de avaliar hoje são as nossas ações para 2026, né? Quer dizer, eu não percebi se a gente avançou com o Miguel, Cláudio. Você chegou a conversar com ele? A gente não conseguiu avançar, né? Ele pediu para adiar a nossa reunião, depois ele fez os propósitos por Zap, né? E daí eu reagi, ele falou, vamos conversar por Zap primeiro, mas a gente marca a reunião. Aí eu reagi, daí ele falou, vou esperar o Magela para daí a gente marcar a reunião. Mas eu comentei lá, eu falei que eu estava de acordo com aquelas colocações, e ele não falou mais nada lá. Acho que não, ficou nisso aí. Você acha que a gente depois dá uma provocada nele, lá naquele grupo mesmo? Estou vendo aqui, você fez uma série de comentários, não tinha visto isso. Eu acho que a gente tem que botar uma data, ver se ele quer mesmo fazer, botar uma data e começar a fazer a programação. Ou então marca toda a reunião, porque daí a gente faz a coisa mais concreta, né? Porque, na verdade, ele que é um aposentado, né? É verdade. E a ideia dele também, né? Assim, a proposta original. Aí, Cristina, o Miguel Von Berli tinha sugerido que a gente fizesse um evento específico de áreas urbanas, né? Tá. E aí nós colocamos para ele, bom, tudo bem, então você precisa, pelo Dentro menos... de UCs urbanas, né? De UCs ou áreas protegidas em geral? Não, áreas protegidas. A ideia era tratar o tema áreas protegidas e conservadas urbanas. Na verdade, ficou um pouco essa discussão, eu acho que tem que ampliar, né? Até porque muitas áreas urbanas não são UCs, né? Os parques em geral não são UCs. Aí o Miguel ficou de desenhar essa proposta e a gente aprofundar, mas a gente não conseguiu avançar muito. Mas é o SAPIS essa proposta? Não, é um evento, inclusive, tá. Da Aliança. E que seria anterior ao SAPIS, inclusive, né? Mas eu acho que agora o prazo está bem apertado, né? Porque nós, no final das contas, vamos estar muito envolvidos com o SAPIS, né? O SAPIS vai ser um evento da maior importância, acho que vai ser o mais importante desse ano em áreas protegidas e conservadas. Certamente, né, Cláudio? Eu espero que sim. Eu já comprei a passagem, já consegui a passagem com os créditos do cartão de crédito. Meu filho me ajudou a fazer isso, e eu tenho hospedagem na casa de um amigo que é da diretoria da ONG Sumineira, né, do Instituto. Ele vai nos hospedar lá, a Andressa vai estar indo também. Então, aproveitando, Cristina, a gente vai ter, no último dia, que é o Dia Mundial da Biodiversidade, no começo da tarde, nós vamos ter uma mesa redonda especificamente sobre
o Congresso Mundial, né? E a Paula vem como representante da América Latina da comissão. Eu conversei com a presidente e com o vice-presidente global, né? E aí tem o evento paralelo que o Tito está organizando, né? Então seriam pelo menos duas atividades aí da comissão. O evento paralelo é o do CEMAP ou é um outro? Não, é isso que eu estou falando, da Comissão Mundial de Áreas Protegidas. Tá. É que eu lembro que ele estava organizando esse evento do CEMAP. Isso. E ela está vindo a Paula, então, né? Eu lembro que você falou isso em algum e-mail ou mensagem, Cláudio. Exatamente, só estou confirmando. A gente ainda não tem a confirmação da pessoa do Panamá, né? E vai ser um evento que vai estar relacionado a informar sobre o Congresso do Panamá? Exatamente, vamos discutir isso aí. Tá. Então, pessoal, eu acho que considerando, né, a grandiosidade do SAPIS, o envolvimento de todos nós, inclusive para o SAPIS, né, a Aliança, nós propusemos lá uma roda de conversa, né, tem alguns trabalhos sendo propostos por membros da Aliança, né, que obviamente nós vamos apoiar. Então, acho que por conta desse volume de coisas, talvez fosse melhor a gente focar agora nessa preparação para o SAPIS mesmo, né? Não sei, Cláudio, o que você acha da gente... quer dizer, já estamos aí em metade de março, né? A gente tem um pouco mais de 2 meses, talvez menos de 2 meses para o SAPIS, ou quase 2 meses. Não sei se valeria a pena a gente deixar qualquer ação da Aliança para pós-SAPIS, né? Agora a gente se concentrar no apoio à organização do SAPIS. O que vocês acham? Não, então, Magela, acho que aí depende que a gente tinha aquela ideia de fazer uma espécie de mini diálogos, né? No segundo semestre, invertendo, né? Colocando os pesquisadores como apresentadores e os gestores como debatedores, né? Aí talvez também acumule um pouco, né? Mas eu acho que eu vou tentar organizar, na verdade, 2 ou 3 eventos para SAPIS sobre o SAPIS, né? Então não vou estar conseguindo dar muita atenção. Se você também não tiver, achar que o Miguel sozinho não dá conta, a gente adia e repensa o segundo semestre. Eu acho, Cláudio, eu acho que nós estamos com muitas ações envolvidas. Bom, vamos provocar lá no grupo, ver se o Miguel, né, de repente já conseguiu avançar, só não compartilhou conosco, mas acho que a gente precisa trabalhar um pouco com um pé no chão nesse cenário, porque senão a gente corre risco de não ter força, né, não ter mãos para todas essas ações, né? Mas vamos fazer isso, então, vamos provocar ele lá no grupo e quem sabe ele dá alguma resposta mais efetiva, né? E aí, para esse outro projeto do Diálogos, a gente teria que conversar com o Mauro, né? Depois marcar uma reunião com ele também, ou com alguém do CMBio, para ver se eles vão aceitar mesmo essa proposta, né? Você acha que a gente avança nisso ainda antes do SAPIS, com ele? Eu não sei se a sua ideia era fazer alguma coisa também envolvendo os gestores Essa é outra proposta. Individuais, etc., né? Uhum. Então, não sei se seria só com o ICMBio, mas acho que se a gente tiver armadinho, assim, acho que a gente tem que avançar com a proposta mais concreta, né? Mas se a gente consegue fazer uma conversa com ele antes do SAPIS, sim, sem dúvida. Então, beleza, então. Na verdade, eu tinha entendido que são 3 coisas, Cláudio. Uma é o projeto do Miguel, né, sobre áreas urbanas. O outro seria uma nova edição do Diálogos com o ICMBio, invertendo os papéis. E uma outra seriam diálogos com os sistemas subnacionais. Aí eu acho que esse diálogo com os sistemas subnacionais, por exemplo, pode ser um projeto para 2027, ao longo do ano, como foi com o ICMBio. Tá.
Eu tinha entendido assim, na verdade. Eu tinha juntado as duas coisas, mas tudo bem, podemos fazer para 2027, inclusive uma versão mista, Pois é, pode ser, ué, né? exatamente. Aproveitando, mas eu acho que fazer só com o ICMBio no segundo semestre, acho que a questão das eleições, etc., pode incomodar um pouco, sabe? Eu acho que a gente podia ficar um pouco mais flexível aí. Mas aí o problema vai ser nos estados também, né? Porque vai ter as eleições para governadores. Aí eu acho que o problema talvez seja o mesmo, né? Não, do ponto de vista formal, eu não sei se a gente vai estar rompendo qualquer regra, não, porque a gente vai fazer um evento organizado por nós, técnico e tal. Mas, eu digo assim, do ponto de vista de ter atenção, né? Então, eu acho que a gente tendo 2, 3, 4 opções, pensar assim, em 2, 3 estados, mais o ICMBio, a gente fica com mais flexibilidade para preencher. Se a gente tiver, por exemplo, que ter 2 debatedores gestores, entendeu? Eu acho que não precisa ser só o ICMBio, não. Mas, enfim, eu acho que todas são opções. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa para não ficar parada a aliança depois do segundo semestre, né? E, obviamente, eu vou tocar. Estamos nós dois atrasados. Você falou que Cara, já está pronto. Já o está artigo dos sistemas, e eu fiz metade do artigo dos OMEX e também não avancei. Mas era. A minha contribuição já está pronta. Está sendo excesso de zelo, vou olhar de novo antes de mandar, mas já está pronto. Eu prometo até sexta-feira eu te caminho aí. Então, pelo menos a minha contribuição, né? E para o pessoal contribuir também. Mas já está pronto, já está pronto. A minha não está pronta, não, porque sai um monte de coisa de OMEC depois, inclusive de produção minha, né? Então eu queria dar uma revisada. Não, então, essa é outra ação, né? Eu acho que nós estamos caminhando, né? Marcando o território. Uma das coisas que eu estava na expectativa, eu não sei, o Vanderlei não apareceu na reunião, nem o Miguel, era de tentar avançar naquela questão da atuação das regionais, né? Que a gente acabou ficando com o Vanderlei em Minas Gerais, o Miguel em Santa Catarina, mas acho que a chuva, pelo menos aqui em Barbacena, talvez tenha atrapalhado o Vanderlei aqui de alguma forma, não sei. O Miguel tinha confirmado que ia participar da reunião, mas não apareceu. Uma boa notícia é que, logo depois que a gente divulgou aquele videozinho sobre a aliança, muita gente procurou, né? Está fazendo contato, então tem uma professora da Bahia querendo conversar comigo sobre a aliança e tal, talvez a gente consiga expandir um pouco para o Nordeste também, e já começando a avançar, a expandir um pouco o nosso trabalho para além do Sul e Sudeste, né? Acho que é importante. Então, estou aguardando o contato dela para fazer todo aquele procedimento, né, dela também mandar a carta de intenção, como a gente fez com a professora Ana Angélica do Rio, né? E para que a gente possa aprovar. Mas é isso, acho que a gente precisa fortalecer as ações regionais, lembrando também que o Múcio começou também a movimentar lá a coisa dos artigos, né? Ele montou o grupo de WhatsApp lá, aí, Cristina, para te inteirar também, a gente vai produzir artigos a partir das palestras com o ICMBio, entendeu? A ideia a partir das palestras que a gente teve ano passado, produzir artigos mais acadêmicos, né, com a contribuição de quem quiser, quem esteve envolvido, para que a gente possa... isso já era uma ideia antiga, né, Cláudio? Desde o início, da gente produzir esse conteúdo para facilitar a disseminação mais acadêmica, que é o papel mesmo da aliança aqui, né? Mas eles não vieram, então também eram pontos que eu queria ter um pouco da ideia deles aqui sobre como está o andamento dessa situação. Mas eu cobro eles ali no grupo também, vejo alguma coisa sobre... Ô, Angela, era bom ter colocado uma chamada hoje da reunião, porque a chamada que tinha era de alguns dias atrás, para lembrar as pessoas. Eu lembro que para pegar o link, eu tive que entrar e ver no histórico lá das mensagens quando que era.
o link da reunião de hoje estava na segunda-feira, né? Nós estamos na quinta, né? Na quarta. Na quarta. Você botou na segunda-feira, mas se tivesse botado hoje, acho que lembrava mais o pessoal, né? Que a reunião seria hoje, não sei. Uma dica, né? Tem, à noite. Fizeram o que eu postei na segunda-feira, Cristina. Na Se fosse na segunda-noite. segunda, se tivesse colocado hoje, relembrava o pessoal que era hoje, né? Sei lá. Enfim, você tem razão, mas Não, é só uma foi um dica. dia terrível, assim. Mas você tem razão, tem que lembrar mesmo. O pessoal esquece. Eu botei na agenda, eu tenho mania de botar em 2 agendas, né? Agendas escritas, ainda uso agenda escrita. Então, isso me ajuda a lembrar. Então, mas o que acontece? Hoje, por exemplo, eu não sei se vocês viram, eu publiquei mais uma retrospectiva, né? A gente já. Eu acho que está ficando cada vez com menos erro, cada vez melhor, está aprimorando bastante. Eu não sei qual a leitura que vocês têm. Tá indo bem? Está legal? Vocês acham que está caminhando bem essa ideia, essa proposta? Acho que é interessante, porque isso resgata todo a riqueza das palestras, né, que houveram, né? Você sabe que eu fui informar o colega lá da Guiné Equatorial, né? O professor. Ele foi reitor da Universidade de Mato Grosso, acho que é federal, estadual, não lembro. E depois foi reitor daquela Universidade de Integração com os Países Africanos. Então, ele tem uma experiência aí grande. Mas aí eu mandei lá a referência da aliança, né, falando do seu trabalho e tal, e eu consegui ver que tem um playlist organizadinho dos eventos. Mas esse das sínteses eu não achei, não. Não sei se eu procurei direito. Não, tem playlist também. Chama Retrospectiva Diálogos com o ICMBio. Tem uma playlist também. Então foi coisa corrida minha e excesso de informação do YouTube do Brasil Verde lá. A gente está colocando tudo. Mas é uma playlist. Eu separo tudo em playlists exatamente para facilitar esse acompanhamento. Hoje eu publiquei de agosto, né? Ainda falta, então, setembro, outubro, novembro e dezembro. Faltam 4 ainda. E aí estamos dentro dessa perspectiva para abril, né? Terminar em abril a publicação. E acho que é isso. Eu tenho divulgado, né? Tenho mandado prioritariamente para os que são diretamente envolvidos, né? Inclusive aquele mapa, aquele infográfico, né? Esse, não sei se vocês tiveram a chance de ver, mas esse ficou muito legal. Esse especial, dessa coisa do turismo de base comunitária, ficou muito, muito bonitinho, muito interessante. Nossa, que trabalheira, hein? Quem que tá... a IAC está montando isso? Na verdade, eu tenho que dar as instruções todas, mas a IAC... Um designer, ele dá um trabalho de cão fazer isso, se fosse um designer. Não, é isso, né? Tem muito mito em torno da inteligência artificial, né? Se você não der as orientações, se você não dedicar tempo para dar as orientações... Interrompeu, congelou. Ele está com muita chuva lá e está Se ele tirar a imagem, talvez... É que é ruim, né, fazer não sem imagem. Aqui no Rio está chovendo um bocado, mas não a ponto. Aqui no Rio sempre tem uma boa Wi-Fi, é que eu não estou na fazenda, né? Senão eu estaria sem Wi-Fi, possivelmente. Aqui em casa, o problema não é estar chovendo, o problema é depois do cai os galhos, etc. Desculpa, gente, mas é isso mesmo. A situação, aqui, inclusive, as aulas ontem foram canceladas porque estava ameaça de uma tempestade assim, fora do comum. Então... mas isso o Tom Jobim já previa, né, gente? São as águas de março fechando o verão. Alguém me lembrou isso ontem, Tom Jobim já previa. Mas águas, olha, eu não sei como é que está faltando água aqui nos reservatórios, é porque nossos colegas da SP Águas, da Sabesp, agora eles dizem o seguinte, não cai água no reservatório, eles esquecem que tem bacia hidrográfica, né? Mas, olha, esse verão está chuvoso aqui para mim, viu?
Está bem chuvoso. Eu lá no sul de Minas, nós estamos à procura de um carro 4x4 de segunda mão, que são muito caros, né? Porque já teve dias que a nossa funcionária não pôde cuidar do centro de pesquisas lá na fazenda. A estrada não passava, só para moto, ainda assim arriscado. Olha. E nunca aconteceu. Coloca o Miguel e o Múcio de uma vez, Cláudia. A gente falou do mal dos dois, eles ouviram e resolveram aparecer, olha só. Para se defender. Agora pode começar. Boa tarde. Mas não vale nada, nós já cortamos a aliança, não vale mais, chegaram tarde demais. A internet, ela realmente é misteriosa, tá vendo? Foi só olha aí. Do Miguel e do Múcio, os dois apareceram. Os M's todos aí. Magela, Maria, Miguel, Múcio. E Marete. Você. E Marete. Só gente boa, só gente boa. Mas Miguel e Múcio estão expulsos da aliança por faltaram 2, 3 vezes aqui. O mais assíduo sou eu, viu? Mas vamos lá. Boa tarde, Miguel, boa tarde. Boa a gente está brincando tarde. Porque a gente estava com a expectativa mesmo da participação de vocês dois, porque, parte das nossas ações agora no primeiro semestre, vocês estão conduzindo, na verdade, né? Assim, com o nosso apoio e tal, para ver como está. Basicamente, só para atualizar e dizer para vocês, né? Eu falei aqui um pouco daquela proposta do curso do SNUC que a gente está ofertando, estou tendo uma procura gigante, sim, muita coisa legal, muita expectativa para esse curso. Falamos também do SAPIs, né? Que também está tendo uma repercussão muito grande, vamos estar lá. E a gente queria saber, Miguel, porque a gente postou algumas coisas lá no grupo, se você conseguiu avançar, se você acha que a gente mantém a proposta do evento para o primeiro semestre, o que você pensa aí? Vamos manter no primeiro semestre, lógico, não? Vamos manter aquele encontro lá de 3 dias, né? De 3 dias. Não, vamos. Eu estou tentando organizar aqui, surgiram algumas coisas aqui e principalmente para contar com as pessoas que podem fazer as palestras, né, que podem participar, né? Agendar aí, enfim, compatibilizar a agenda do pessoal e tal. Mas eu tô me comprometendo aí a ver se essa semana eu finalizo isso aí, encaminho para vocês aí a proposta desse evento de três encontros, né? Eu tô escolhendo as pessoas aí, vou mandar aí uma proposta em função do que a gente conversou. Maravilha, então. Então a gente fica aguardando. Só acho que a gente podia resolver uma dúvida que estava lá no grupo, pelo que eu me lembro, se nós faríamos 3 dias seguidos ou 3 semanas, né? Eu acho, de repente, não sei o que vocês acham, eu acho, de repente, 3 semanas, né? Um em cada semana, mas principalmente para a questão de agenda do pessoal. Não sei se eles vão ter como fazer em 3 dias seguidos, né? Mas eu acho que isso vai depender muito dos palestrantes, né? Também, né? Se eles podem, né? Apesar que vão ser palestrantes diferentes, né? Então... Eu quero só chamar a atenção, Miguel, para o prazo, né? Quer dizer, a gente já está em meados de março. Se for 3 semanas, a gente vai acabar esbarrando no SAPIs, né? E aí, concorrer com o SAPIs é perda de tempo, né? A gente não vai ter opções, né? 3 noites seguidas, né? Eu acho, cara, que dentro do cenário atual é o melhor quadro, porque se a gente conseguir fazer, por exemplo, na última semana de abril, ou ainda na primeira semana de maio, ainda vai, mas depois disso, eu acho que já fica muito concorrido com o próprio SAPIs. Então, eu acho que... fazer antes do SAPIs, né? Antes ou depois do SAPIs? Não, antes, a nossa proposta é fazer antes, né? Antes, né? Eu acho que a gente pegar a terça, quarta e quinta, de 19 às 21 horas, é bem plausível, né? Tá bom. Aí precisamos definir algumas pequenas questões operacionais, como se a gente vai gravar, deixar disponível, acho que sim, né? Porque isso ajuda bastante, né? Se a gente vai emitir o certificado ou não, mas são questões operacionais que a gente precisa resolver, né? Mas, enfim, nada demais. Isso aí, uma conversa rápida, a gente resolve.
Eu acho que o mais desafiador agora é, de fato, definir a data. Se vocês estiverem de acordo, 3 dias, terça, quarta e quinta, convidar os palestrantes. Né? Eu acho que a gente pensou em 2 palestrantes por noite, não foi isso? Acho que 2. É muita gente. 2 no total, vão ser 6 no total, né? 2 por noite. Tá bom. Eu acho que a gente podia fazer, por exemplo, 2 palestras de 50 minutos, isso vai dar 100 minutos, quer dizer, dá 1h40, mais ou menos, e deixar uma meia hora aí para debates. Uhum. Que dá legal. Eu acho que é um esquema que pode ser interessante. O que vocês acham? 40 minutos de apresentação, né? 40 minutos. Aí dá 80, aí dá 1h20 de apresentação. A gente teria mais 40 minutos aí se tiver o limite de 2 horas, né? Mas passar um pouquinho mais não tem problema, né? Eu já tenho algumas pessoas em mente aí. Uma delas que eu vou convidar e provavelmente vai aceitar, é a Sônia Peixoto, que foi presidenta, foi chefe do Parque Nacional de Tijuca e responsável pelas unidades de conservação municipais, né, da cidade do Rio de Janeiro. Né? Tem a Anitta também, que é a secretária secretária de Meio Ambiente da cidade de São Paulo, né? Eu acho que ela também poderia, de repente, participar. Então, eu tenho algumas pessoas. O nome das pessoas não vai ser muito. Eu vou fazer essa proposta, né, de nomes, né, para vocês. Se vocês também quiserem indicar alguém e tal, fiquem à vontade, né? Mas tem que ser bem no foco urbano mesmo, né? Que é o nosso. Nesse caso aí, né, das áreas protegidas e conservadas urbanas, né? Estou pensando, de repente, também convidar alguém que não seja da área de unidade de conservação, mas de área protegida, né? De uma área protegida urbana, né? Que não seja unidade de conservação, até para, brincando um pouco aí, satisfazer um pouco o Cláudio Maretti aí, que ele gosta de unidade de conservação, ele gosta, mas o negócio dele eu sei que é também a área protegida. Estou brincando. Então, eu vou pensar nisso aí, tá, pessoal? Eu estou animado aí para fazer. É que surgiram alguns imprevistos aqui e atrasei um pouquinho, mas eu estou com isso na cabeça aqui é uma coisa que eu acho que era importante, que eu sempre quis fazer também, de colocar em discussão isso aí. Agora, nós temos que ver também o objetivo final disso. O objetivo final disso, na verdade, é discutir o tema, ou já é uma coisa mais avançada, no sentido de propor algumas diretrizes de política urbana no Brasil, da política ambiental urbana, né, no Brasil, para essas áreas protegidas urbanas, né? Apesar que tem aí o trabalho do Cláudio aí, né, com as áreas verdes urbanas, né, que talvez é mais pega tudo, né, literalmente tudo do verde, né, e azul, né, dentro das cidades, né, Cláudio? Mas eu ainda acho que tem que ter uma política pública diferenciada para as áreas protegidas urbanas e, né, enfim, as unidades de conservação, as áreas maiores, né, que tem uma legislação específica, né? As unidades de conservação têm toda uma legislação aí, né? Enfim, mas isso a gente vai discutir lá e tal, enfim. Mas eu tenho alguns nomes aí que eu vou sugerir e que acho que vai dar certo isso aí. Miguel, minha sugestão é a seguinte, que você pense em fazer, depois dessa sequência de 3 eventos, um artigo lá dentro da coordenação do que o Múcio está propondo. Aí sai um tema sobre esse assunto, né? Eu ainda estou em negociação, já tem meses, mas vamos ver se avança, do Ministério do Meio Ambiente com a Universidade Federal de Alagoas e o colega aqui da Escola de Engenharia de Lorena, da USP, para a gente construir, vai ter o pessoal também da Patrícia de Iglesias, da Gestão Ambiental da USP, para construir a proposta de Política Nacional de Áreas Verdes e Azuis Urbanas dentro do que o Ministério do Meio Ambiente, lá, a Secretaria
do Maluf com o Departamento do Guerra vai fazer, que eles prometeram até o fim do ano, ter um conjunto de políticas e soluções baseadas na natureza, né? Então, eu ficaria encarregada disso aí. Mas eu acho que, se vocês tiverem algum resultado, algum produto desses 3 dias, eu acho que é super interessante, e daí avalia com o Múcio dentro da linha que ele está promovendo da aliança de tentar transformar o que a gente está fazendo em alguns artigos, né? Eu acho que faz sentido, mas se não, a gente que vai estar trabalhando na política nacional de áreas verdes urbanas, que não é exatamente a mesma coisa, pode acatar, e depois vocês podem divulgar como, não só as gravações, mas o produto final como produto da aliança, né? Com a sua liderança. Esse documento que possa servir para isso. Eu acho interessante, acho ótimo isso aí, Marete. Eu acho que vamos, como se diz, vamos por partes, né? Eu acho que vamos primeiro fazer esse evento, né? E depois do evento aí a gente pega o material e vê o que faz com ele, né? Um artigo ou uma coisa maior, ou sei lá. Eu acho que vai depender muito do resultado, né? Do final, né? Aí de tudo. Eu ainda acho, Marete, eu acho o seguinte. Eu acho que nessa questão aí das áreas protegidas urbanas e periurbanas, né? Porque uma coisa, eu acho que essa proposta sua aí sua aí, né, dos parceiros aí, né, de Alagoas e Lorena e tal. Aliás, eu conheço o pessoal da USP lá de Lorena, né, porque eu fui chefe da fulana de Lorena lá, nem sei se são as mesmas pessoas, tal. Depois você me passa aí. Mas eu acho que tem que ter uma política para as áreas protegidas urbanas, que quem está mais ligado com isso é o Pedro Menezes, né? É o DAP lá, né? O Departamento de Áreas Protegidas Urbanas, né? Porque ele da áreas protegidas. Então eles têm que estar meio afinado aí com o pessoal lá do meio ambiente urbano, né? Se a gente for discutir, né, essa questão da política, essa questão das áreas verdes, né? Das áreas protegidas urbanas e periurbanas, né? Então, não sei, mas isso é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida depois aí com mais calma e tal. Mas o Pedro é fundamental nesse processo aí, né? Mas vamos lá. Miguel, Sim. a indicação da Sônia Peixoto, eu acho da maior importância, viu? Sônia é uma pessoa, assim, importantíssima para áreas protegidas aqui no Rio de Janeiro. Ela foi diretora do Parque da Tijuca e foi a pessoa que, inclusive, me apoiou muito na minha tese de doutorado que eu fiz de avaliação de áreas protegidas na COP, no Rio, e ela foi a pessoa que eu entrevistei, porque ela era diretora na época, né? Antes do Pedro, né? E, além, eu tinha uma sugestão também de tentar, como você falou, de ter uma área conservada, que não seja propriamente uma UC, e que fosse no outro estado, porque já tem a Sônia pelo Rio, né? Já tem outra pessoa por São Paulo, né? Tentar no outro estado, em outro bioma também, alguma coisa assim diferente. Talvez alguém estado na área de Brasília, numa área que não seja uma UC. Tem Brasília, tem aqui em Santa Catarina. Pegar mas pegar um outro bioma que não seja Mata Atlântica também. Que não seja Mata Atlântica. Não, eu acho. Variar. Não sei. Eu acho importante isso aí. O Cerrado, pessoal, boa tarde a todos, boa noite, né, no final do dia. Eu acho que o Cerrado está numa pressão danada, né? A gente percebe todos os tipos de UCs do Cerrado estão numa pressão danada, e eu acredito que é um momento bom para colocar o Cerrado no foco, né? Eu acho, inclusive, que aí acho que seria uma coisa maior, né? É pegar uma pessoa, mas aí uma pessoa para cada bioma, né? Porque cada bioma tem a sua peculiaridade aí, né? Enfim, né? Eu acho que... Mas, enfim, vamos pegar o Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, né? Que eu acho que Amazônia também. Sabe, Miguel, tem um outro aspecto também que a gente vem falando, né, desde quando Margela me convidou para participar do GAP e outras discussões que a gente fez, como que é diferente a gestão de unidade de conservação municipal, principalmente para cidades menores, né?
cidades médias e pequenas, a diferença para as estaduais e para as federais. Então, assim, é um negócio difícil para os que são pequenos, um desafio enorme, eles não têm assim, boa vontade, mas não tem técnica, tem uma dificuldade assim, para poder gerir. Tem a questão política aqui das cidades menores, é muito forte, né? Então, há todo um problema. A gente, aqui na cidade que eu vivo, que eu trabalho, que eu moro, 100 mil habitantes, tem um problema grave de criar, a expandir, né, a área periurbana. O Miguel bem conhece, né? Já deu um curso aqui para isso, para os municípios aqui do entorno e tal, né, para a Associação dos Municípios, e não sai, viu, Miguel? Não, a coisa não anda, não vai, a gente tenta e conversa com um ali, outro com lá, tenta, as coisas não andam. Não política, né? Política local. Então, creio que também dá um rumo, né, o que fazer, como dar uma luz, né, vou falar assim, para esses gestores dessas unidades de conservação, principalmente os municipais de cidades médias e pequenas. Eu sou suspeito, né? Mas só rapidinho, mas as municipais é o que mais precisa de apoio. As que mais precisam, o resto tudo bem. Federal tá lá, né? Tem o seu federal, não são as que têm mais apoio. Depois as estaduais e as municipais. Pô, eu acho que é no município que acontecem as coisas e o município é fundamental. As unidades municipais são fundamentais até para os corredores ecológicos, né? Para ligar com as estaduais, as federais e tal. Eu acho que é onde mais precisa capacitação, né? Também, né? É evidente. Mas enfim. Eu concordo com você, Múcio. Eu até anotei aqui já, para a gente também focar, encontrar alguém para falar aí sobre como a gente pode avançar nessa questão das unidades de conservação municipais, né? Cláudio, por favor. Outra coisa, só por último, uma coisa articular também, eu vejo assim, minha pouca experiência nisso, gosto muito de observar detalhes das coisas. E eu vejo assim, por exemplo, a gente aqui na nossa região, novamente, na região que eu habito, temos aqui do entorno a tentativa, assim, teve uma tentativa inicial, mas nada assim, muito superficial mesmo, de fazer um mosaico, mas um mosaico incluindo áreas, 2 estaduais, né, duas unidades, né, de conservação estaduais sobrepostas, uma municipal, uma federal, que é uma floresta nacional pequenininha que tem aqui do lado, chama Ritápolis, Flona Ritápolis, e uma RPPN. E, aliás, não só uma, várias pequenas RPPNs que surgiram aqui na microrregião. E aí a Maria Cristina aí, que é mais autoridade nisso, né? Então, assim, mas quem falou? A conversa não flui, a gente tenta, já tentei 2 vezes, em 2 ocasiões. E aí, vamos conversar, vamos não sei o quê, desaparece. Ninguém quer saber, as dificuldades e tal. Então, talvez interligar essas esferas distintas, né, em mosaicos, que nós, de acordo com a palestra da nossa querida, esqueci o nome dela, do ICMBio, deu uma palestra... Iara Vasco. Da Iara. Então, aquela palestra magistral que ela dela mostrou que a força do negócio, as forças dos unidades está no mosaico. O mosaico dá outra, né? Coloca outro patamar na disputa política. Mas tem essa dificuldade. Como articular isso nessas 4 esferas diferentes? Entendeu? João Cláudio. Não, eu queria falar que, se for pensar em áreas não unidades de conservação, eu acho que vale a pena pensar em Brasília, sim, Miguel. E no nosso colega aí que está... Pensar em quê? Mário, desculpe, pensar em quê? Brasília. Brasília. Também estamos pensando em Brasília aqui. Apesar de ser Distrito Federal e, portanto, equivalente a Estado, ele gere também como o equivalente ao município, nas áreas urbanas. E tem umas dezenas de parques ecológicos que não são formalmente unidades de conservação. E o nosso colega que tem colaborado com a gente, o Marcos Ruins Tito, que
nós vamos participar da banca dele, eu e o Magela, daqui a algumas semanas. Ele está num projeto com o CDS da UNB e o IBRAM, que agora chama Instituto Brasília Ambiental, de uma análise de sistema muito interessante. Então, eles fizeram uma análise, por exemplo, de complementariedade ecológica, de tipos de visitação, de manutenção do visitante, se o visitante local sai de fora, etc., a participação de voluntários, fizeram tamanho das áreas, fizeram uma análise de um sistema distrital, do sistema distrital, de uma forma muito, muito interessante. E o foco principal ainda são as unidades de conservação, mas tem também esse conjunto de áreas que não são unidades de conservação, que estão também sob a responsabilidade aí, do governo distrital, né? Só para complementar essa questão do Distrito Federal, rapidinho, tem uma legislação agora aí, acho que foi final do ano passado, porque o Distrito Federal tem 152, se não me engano, 152 unidades de conservação, 150, mais ou menos 150, federal e distrital e tal, 150 mais ou menos. Eles criaram 13 mosaicos, legalmente, agora a Constituição, 13 mosaicos de unidades de conservação no Distrito Federal. Alguns mosaicos com 3 unidades de conservação, 4, e outros mosaicos com 10, 12 unidades de conservação, né? Cada mosaico. Então, a questão de como é que eles vão fazer a gestão disso lá também, Múcio, é interessante conhecer, né? Eu não sei se eles já aplicaram essa forma de fazer a gestão dessas unidades de conservação lá, mas eu também eu sempre falei isso lá, que não tem como você definir um gestor para cada, né, 150 unidades de conservação aí, então tem que ser para um mosaico mesmo. Então, lá no Distrito Federal, eles têm essa legislação, a legislação agora do IBRAM, que criou esses 13 mosaicos aí de unidade de conservação, e talvez seria interessante uma contribuição deles também nesse processo aí, né? Pessoal, queria só a gente avançar. Eu acho que a gente precisa, para concretizar tudo isso, definir quais são os dias que a gente vai fazer, porque não adianta fazer um evento desse e não divulgar, por exemplo, né? Então a gente precisa de prazo para preparar a arte, para divulgar, dá muito trabalho, né? Então eu queria sugerir aqui já que a gente estabelecesse um calendário de ações para esse evento. Então, a minha proposta, por exemplo, é que a gente realizasse esse evento nos dias 5, 6 e 7 de maio. Eu acho que é uma data legal, assim, não está tão em cima do Sapis, e é início de maio, né? Mas 4, 5 e 6. Que dia? 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. Terça, quarta e quinta. Aí, Miguel, você vai ver que tem uma palestra sua do nosso curso, mas a gente já está aqui na minha agenda. Isso a gente remaneja, não tem problema, né? Não tem problema, não. Eu mexo aqui na agenda do curso e a gente aproveita o público do curso para participar do evento. Acho que é até mais bacana. Né? Para mim, tudo bem, Magela. 5 e 6 de maio, para mim, tudo bem. Não sei o pessoal aí, né? Agora eu tenho que ver com os participantes, né? Eu tenho que ver com... Então, mas... Eu tenho um problema da minha parte, mas não tem importância, é que talvez dia 7 de maio seja um dos eventos online que eu vou organizar para o Sapis, para ele. Mas eu acho que, assim, não dá para a gente ter a organização perfeita. Eu acho que... Lá por dia 22, 20 de abril, difícil, 22 de abril, aí dá, pô. não? Desculpa, caiu de novo. Acho que eu perdi. O Marete não pode, né? 21 de abril. Não, dia 7 de maio é uma das datas propostas que eu estou negociando com o comitê organizador fazer um evento online do Sapis. 10 de maio, né? Não, dia 7 de maio. 7 de maio, entendi. Esse evento que o Miguel vai coordenar vai envolver, vai ser online, obviamente, e envolver essas pessoas.
eu não tenho certeza, eu preciso consultar aqui minha agenda, mas eu acho que eu estou num evento também nessas datas aí, em maio. Eu preciso só olhar aqui. Pode ser a semana anterior, 28, 29 e 30 de abril. Tem aula do curso aí, né? Mas aí eu remanejo. O curso aqui eu dou um jeito, não é um problema não. Análise crítica, né, do decreto, lá, análise crítica do decreto, dia 30. Então, mas isso eu remanejo. O curso aqui, tá bom. Eu dou um jeito. Principalmente sempre a partir da 19, né? 19 às 21, mais ou menos. Beleza. Para mim pode ser final de maio. Desculpe, 28, final de abril. Final de 28, 29 e 30, Cláudio, o que você acha? Não, tudo bem. Eu acho que nunca vai ter uma data perfeita. Para mim, tudo bem. Porque a ideia seria, na abertura, né, falar um pouco da aliança rapidamente, né, fazer aquela abertura, e depois ter os palestrantes, então. Mas aí, Miguel, você acha que você consegue definir os palestrantes eu vou até semana que vem? Eu vou agitar isso aí essa semana já. Para a gente ter pelo menos um mês de divulgação, cara. Eu estou pensando aqui eu pensei também na questão das RPPNs municipais, viu? Também convidar alguém, de repente, porque já que a gente está falando de área urbana e tem alguma... a referência são as RPPNs municipais de Curitiba, né? Agora... É exatamente o que eu ia propor. Tem até a PAV, né? Um representante da PAV para falar. Eu conheço lá a Terezinha, né? De repente. Experiência da maior importância, porque é o estado que mais desenvolveu RPPNs municipais. Eu sou muito fã das RPPNs municipais aí, no caso de São Paulo, de Curitiba, né? E acho que tem outros municípios aí também, né? Que já estão aí também com RPPNs municipais, mas... Eu acho que tem, mas eu não lembro quais. Acho que no estado do Rio tem também. Eu acho que tem. Eu acho que no estado do Rio tem. Eu acho que tem alguma RPPN municipal no estado do Rio. Acho que tem. Amapá também tem lá uma. Mas, enfim, tranquilo aí, Magela. Eu acho que... eu já anotei aqui o que a gente conversou hoje. Acho que Brasília, cidades, né? Essa questão dos mosaicos, pegar Cerrado e Mata Atlântica, que talvez alguém da Amazônia... enfim, está aqui, tá? Eu já unidade de conservação municipais, né? Trabalhar bem como avançar com as unidades de conservação municipais, os desafios aí, né? Tudo vai ser em função da capacitação, tem que capacitar o pessoal, isso que é. E a questão política administrativa, mas enfim, vamos lá. Eu vou trabalhar, vou começar a trabalhar nisso amanhã já. Hoje à noite já começo a trabalhar um pouco nisso aí. E hoje à noite tem uma coisa interessante que eu quero participar, que é o papel da inteligência artificial no mercado editorial, porque agora já tudo agora é inteligência artificial, tudo, literalmente tudo, praticamente. Então, enfim, mas eu vou trabalhar nisso aí, Magela, Marete. Então, a gente fica assim, pessoal, até sexta-feira que vem, dia 20, a gente tenta fechar a programação, aí eu me comprometo aqui com a minha equipe a preparar o material de divulgação, a gente já começa a divulgar, e o nosso horizonte é que seja realizado o evento nos dias 28, 29 e 30 de abril, às 19 horas. Aí vamos lá. Nós vamos emitir certificado, não dá tempo para registrar como ação de extensão, mas não tem problema, assim, se vocês quiserem, eu posso emitir pelo Brasil Verde e pelo GAP, não tem problema nenhum. Só que eu acho que a gente tinha que ter um critério, por exemplo, se são 3 noites, emitir para pelo menos quem participar de pelo menos 2 noites, né? Registrar pelo menos 2, porque senão, sei lá, pode dar muita gente num só. Tudo bem? O que vocês estão de acordo? Às 7 às 9, né? 19 às 21. Vocês estão de acordo com a emissão do certificado pelo Brasil Verde GAP, ou no mínimo registro de presença e 2 participações, ok?
Outra coisa, qual é a mídia que nós vamos usar? Porque a gente não tem mais o apoio do Bernardo lá para transmissão no YouTube. Nós podemos fazer direto aqui pelo Meet, não tem problema nenhum, porque eu consigo hospedar aqui 500 pessoas. Nós não vamos ter isso, obviamente, né? Pelo nosso histórico aí, nosso público é em torno de 60, 70 pessoas, né? Mas eu tenho limitações tecnológicas desse lado, quer dizer, eu posso aqui pelo Meet fazer com um pouco de segurança, né? Divulgando o link só. A gente pode divulgar o link naquele grupo do WhatsApp da Aliança, pede as pessoas para entrarem lá, né? Rogério, eu vou aqui e já volto. É 1 minuto, tá? 1 minuto, pode ir, 1 minuto. Tá. Vamos amadurecer aqui, porque se tornar o link público demais, aí a gente corre risco de vazão, de aquele monte de coisa. A Confederação teve um problema no dia das RPPs, a gente fez o café virtual, e foi uma coisa horrorosa. Entraram os hackers no café virtual, falando palavrões, falando coisas indecentes, foi um negócio horrível. A gente teve que cancelar. Se outro link, e várias pessoas acabaram não participando. Se tornar o link público, isso acontece. E acho que não são nem pessoas, são robôs mesmo que identificam e já entram e já fazem isso. Mas vai lá, Marete. Eu acho que a gente devia tentar continuar no esquema de fazer uma sala de tipo estúdio limitada e transmitir no YouTube. Como faz isso? Sei lá, a gente pode pedir um dia para o Bernardo nos informar como é que a gente faz. Tal. Eu não acho que deve ser muito difícil. Não acho que isso é coisa do outro mundo. Acho que a gente consegue fazer. Eu só não sei se, assim, vamos ajustar. Se eu tiver disponível os 3 dias, eu me disponho a fazer isso, mas vamos ver com a agenda se cabe. Eu, na verdade, posso consultar o Bernardo. De repente, 3 dias só, ele topa ajudar a gente mais essa. Eu posso consultar ele. Né? Vou ver, eu vou consultar ele e coloco lá no grupo. Fala, moço. Isso que eu pensei, exatamente. O StreamYard não deve ser assim absurdamente difícil mexer com ele. Eu acho que é tranquilo, é uma questão de aprendizado. Aprender a mexer, porque o bom do StreamYard é que ele distribui o sinal para várias mídias ao mesmo tempo. Então, não é apenas o YouTube, ele pode distribuir para várias mídias ao mesmo tempo. Então, isso é que é interessante do StreamYard, da plataforma StreamYard. E tem uma outra possibilidade, que é aquela plataforma que está todo mundo utilizando agora para fazer evento, né? Mas ela é paga, tem um valor lá e tal, mas ela é bem segura. E como que chama aquela plataforma? Meu Deus do céu, me falhou o nome aqui agora. Ela está sempre organizando eventos online e eventos híbridos. Você paga um valor lá e ela fica... Normalmente, quando tem inscrição, essa plataforma fica com um percentual de cada inscrição que é feita. Isso que é o pagamento. E o Even lá, é o mesmo do Sapês, é o Even que você está falando, né? O Even. Isso, Eventry, exatamente. Isso. Mas, pessoal, é só lembrar, né, pessoal? Primeiro, que o nosso tempo está reduzido, né? A gente está em cima da hora. Segundo, a gente não tem gente assim, sobrando para esse tipo de atividade. Por exemplo, o StreamYard, o problema dele, fazer a transmissão é muito fácil. A questão é que o StreamYard gratuito, ele tem limitações de tempo. Ele só tem, por exemplo, só possibilitaria 50 minutos de transmissão. O StreamYard que o Bernardo usa não é o gratuito. O Nilson tinha uma assinatura lá. Então, essa é a questão também que a gente tem que avaliar, entendeu? Mas eu posso ver com ele, como eu disse, se ele topar, acho uma boa. A gente pode organizar isso sem problema, porque treinar alguém para fazer, eu até tenho aqui alguém que faça isso. O problema é ter acesso à plataforma do StreamYard sem limitações, entendeu? Mas eu vou fazer isso, então eu vou consultar o Bernardo e a gente continua discutindo lá no grupo. Fala, Cláudio. Olha, eu também tenho o Google Meet assinatura, eu tenho a minha
da empresa, não é para 500 pessoas, mas é folgada. E eu não vejo nenhum problema da gente fazer uma sala pequena do Google Meet e transmitir no YouTube. Né? Eu não sei se ele dá aquela coisa do chat só conectado, que nem o StreamYard, mas se não, a gente fica com uma situação muito mais confortável. E eu, assim, duvido que seja muito difícil de fazer, mas vai atrás das suas opções. Eu vou tentar ver isso aqui, se eu conseguir, ver se eu aprendo a fazer. A gente pode fazer um teste até. Eu estava olhando aqui rapidamente e busquei aqui plataforma de transmissão de eventos free. Aí tá lá StreamYard e tal, e tá assim, YouTube Live. Eu, sinceramente, nunca ouvi falar. Eu não sabia que o YouTube tinha a plataforma deles. YouTube Live. Fazer uma transmissão ao vivo pelo YouTube. Facebook Live, OBS Studio, software robusto de código aberto, não conheço também. E por aí vai, né? GoBranch, Live Storm, um monte de coisa que apareceu. E aí é isso, a gente escolheu uma dessas aí que seja grátis, para fazer um treinozinho rápido, ver uma que seja simples de trabalhar, talvez, e que não tenha limitação do StreamYard, que é 50 minutos. É isso que talvez seja. Tá bom, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou consultar o Bernardo primeiro, né? Porque ele já ajuda a gente. Se ele falar, posso ajudar, estamos resolvidos, menos a dor de cabeça. Se ele não puder, a gente avalia as opções que nós temos aí. Vou avaliar com a minha equipe aqui também o que a gente pode fazer. Na pior das hipóteses, a gente faz aqui pelo Meet, restringindo microfones e câmeras, e aí não tem como ter invasão. É só restringir a microfones e câmeras, e aí não tem problema, né? A interação se dá só pelo chat. E aí tá tudo bem, né? Ok? Pode ser assim? Tudo bem? Ok, então vou aguardar o Miguel finalizar a programação para a gente divulgar, trabalhar com esse horizonte aí dos dias 28, 29 e 30. Bom, outro assunto, Múcio, aí seria com relação à produção dos artigos lá, não sei como você quer atualizar a gente, como é que está, qual a sua perspectiva, como é que é? É o seguinte, eu comecei a trabalhar com isso essa semana, finalmente. E o que eu vejo não é fácil, não. Então, ou seja, já busquei uma plataforma interessante que já faz a transcrição, né, total, né? Andei lendo os trabalhos a respeito são várias etapas, né, do trabalho para fazer isso, transformar isso em um artigo. E, como o Miguel bem lembrou, né, a questão da inteligência artificial, que vai ajudar bastante da gente ir desenhando o artigo. Não quer que a gente vai Ctrl+C, Ctrl+V, mas que vai ajudar a gente a ir desenhando esses artigos da maneira que for mais necessária. Buscar, por exemplo, referência bibliográfica para fundamentar aquela fala, né, do palestrista, do palestrante, perdão, de coisas assim. Então, vejo que isso. Então, essa primeira etapa eu comecei a fazer com a primeira do Mauro, por exemplo, e aí eu o modo como as pessoas falam quando a gente começa a ler é outra coisa, bem difícil de ler, né? Quando você ouvir uma coisa, ler é outra. E eu estou, então, portanto, fazendo um filtro, retirando palavras que as pessoas falam, por exemplo, muito né, muito aí, aparece tudo que foi falado literalmente na transcrição dessa plataforma que eu estou usando. Tudo, detalhadamente. Aí você tem que fazer essa limpeza, toda aquela introdução que naquela palestra do Mauro foi enorme, né? A introdução foi enorme, ela durou praticamente 40 minutos. Então, retirar tudo isso, então fazer essa limpeza toda para depois depois que está tudo bem, relativamente desenhado, e utilizar a IA para começar a separar isso e organizar no modo como o artigo tem que ser constituído, né? Que é a introdução, o resumo, o resumo fica por último, mas a introdução, né, a discussão toda que está sendo realizada ali e as considerações finais a respeito daquilo ali que foi discutido, já que nós não estamos tratando de pesquisa, então você não tem
resultados e discussão, né? Então, nesse sentido, acredito que o uso da IA vai ajudar bastante a gente ir desenhando, separando esses momentos dentro da palestra, né? Então, eu andei gastando um tempinho, alguns dias, estudando as estratégias para fazer isso melhor. E, sinceramente, eu acho que a IA vai ajudar bastante, né? E acredito que a gente possa conseguir fazer, sim, os artigos dos palestrantes, né? A equipe atual, eu, o Magela, a Maria Cristina, que aqui está, e a Helena, lá da USP, né? A Helena, não tenho certeza se a Helena se ela é doutoranda, se ela é professora, ela não se apresentou de ela só fala que é da USP, assim, mas eu não sei exatamente o perfil da Helena. Mas a Helena é uma pessoa que está aqui, ela entende do assunto, né, e está junto conosco. Então, somos 4 nesse grupo, né, para poder fazer esse trabalho, e vai ter que chegar um momento para a gente, se começar a atrasar, as coisas não renderem muito, por exemplo, até o mês que vem, talvez a gente tenha que dividir essas tarefas, né, de pelo menos transcrever na mesma plataforma que eu comecei a usar, transcrever das mais palestras para a gente poder, então, começar a pensar mesmo um foco maior de transformação disso em artigos, né? E sempre, obviamente, com o apoio da IA, senão o trabalho que a gente ia fazer em 2 meses para um artigo, a gente vai poder fazer em 1 semana, talvez 15 dias. Múcio, antes de passar a palavra ao Marete, só para te alertar, esse problema que você relatou aí sobre a palestra do Mauro, se você olhar lá direito na nossa página, porque tem muita coisa de fato, mas tem lá na playlist do evento, eu já separei a palestra do Mauro da apresentação. Então, tem um videozinho lá que tem só a palestra. Então, se você pedir para fazer a transcrição dele, vai vir só a palestra. Você tem que identificar qual é a palestra correta. Mas eu peguei o vídeo errado, então, sem dúvida. Porque eu falei, meu Deus do céu, não, eu tenho que... Aí comecei porque eu tive o mesmo problema para fazer a retrospectiva. Entendi. Aí eu tive que separar, eu cortei o vídeo, gravei separado. Então tem lá um link que é só a palestra, sem aquele... Ótimo. Assim como eu fiz agora também para o encerramento, eu fiz a mesma coisa para a gente ter a retrospectiva, entendeu? E depois tem que fazer esse ajuste do português também. Porque uma coisa é as pessoas falando, outra coisa é as pessoas escrevendo. Então, muitas vezes tem coisas que estão fora da norma culta e coisas assim. Então, várias, às vezes até gírias. E a gente tem que né, limpar isso tudo e colocar isso num formato de língua culta, né? É isso que eu estou fazendo agora. Comecei ontem, avancei lá uma parte e estou fazendo lá na palestra do Mauro. Mas, como você disse, talvez seja melhor recomeçar a partir desse outro vídeo aí que eu não observei. Tá. Depois eu te mando o link desse vídeo já separado. Mas fala aí, Cláudio. Cláudio levantou a mão. Ô, Múcio, tem uns recursos de revisão ortográfica no próprio Word, você conhece, né? Isso, a gente vai, mas não é agora. Eu falei, nas camadas seguintes. Primeiro você faz a primeira limpeza, depois vai fazendo aos poucos. E essa limpeza, pelo que eu li na internet, ela deve ser feita mesmo manual. Lendo tudo, palavra por palavra, e fazendo a limpeza de gírias, de cacuetes, né? Dessa coisa de né, de aí, essas coisas que a gente tem mania de falar, tem que sair limpando isso tudo, para depois que tiver tudo acertadinho, aí entra isso aí. Vamos lá, Cláudio. Não quero mais falar. Ele esqueceu? Não, tranquilo então, gente. Você está passando um sufoco, hein, Múcio? Eu, quando fiz o curso de tradução e interpretação na PUC do Rio, não tive que chegar a fazer isso, não, de ficar revendo textos com daí e com todas essas interjeições. Complicado isso, hein? Isso é muito trabalhoso. Uau! Vamos ver como a gente avança, então, pessoal, com
com essa expectativa. Depois, Lúcio, eu te mando aí o vídeo separado, né? O link, e a gente vê se consegue, talvez até mais gente. Eu ia, talvez, sugerir, Múcio, que esse trabalho que você está fazendo, que eu posso ajudar também e tal, mas talvez a gente pudesse ter um estudante da pós-graduação aí para fazer esse pente fino também, né? Eu acho que, como você tem um mestrado e doutorado aí, mestrado, né? Acho que doutorado não tem, né? Mas um estudante de pós-graduação seria bem... O meu time aqui está sobrecarregado, não acho que eu não conseguiria alguém, mas talvez um estudante da pós se interesse por ajudar nesse processo. Valeria a pena dar uma sondada nisso aí. Tá? Mas depois a gente pode continuar conversando no grupo que você criou, para a gente não prender aqui muito também a agenda de todo mundo, né? Uma última coisa, então, pessoal. Aí, Miguel, é importante, depois que passar essa fase, da gente avançar um pouco com aquela ideia das representações regionais, né? Como você ficou de nos representar em Santa Catarina, talvez um diálogo, buscar um diálogo aí com o pessoal do órgão estadual, uma aproximação, ver como a gente vai atuar essas regionais aí para a gente avançar nesse trabalho, que é uma forma de popularizar a aliança, né? Torná-la mais conhecida. Vamos Tudo bem. O episódio também, né? Aqui em Santa Catarina, o que mais tem como em todos os outros estados, né? O que mais tem é problemas em relação às unidades de conservação, viu? Então, por isso que é importante a gente se aproximar, né? Aproximar, vamos. Eu tenho boa relação com o pessoal aqui. Então. Tem um cara que tem o Jesus, esqueci o primeiro nome dele, ele foi diretor de áreas protegidas do Ministério do Meio Ambiente. Ele é bem atuante aqui nessa questão das unidades de conservação e pode ser um aliado nosso aí. O Jesus, esqueci o primeiro nome dele, ele foi diretor de áreas protegidas, o Marete conhece ele. Jesus, como é que é o nome dele, Marete? Mas, enfim, eu tenho os contatos aqui. Pode não deixar. É Renato de Jesus, não é? Não é Renato de Jesus, não é? Quem? Esse é outro, Renato de Jesus é outro. Não, é da Federal de Santa Catarina, da Flora, especialista em flora. Ele foi do CONAMA também. Flora? Tal, especialista em flora? Ele tava coordenando a rede Mata Atlântica agora. Ele defende as áreas úmidas aqui, campos de altitude. O negócio aqui é campo de altitude, que é o problema aqui também. Enfim. Beleza, então, pessoal. Aí vamos ter isso no horizonte, então, para a gente conversar. Bom, da minha parte era isso, pessoal. Alguém tem alguma demanda aí? Alguma coisa que a gente precisa conversar? Tranquilo? Não, em relação ao evento, o resultado final do evento é quando estabelecer aí contribuições e de diretrizes para uma política de áreas protegidas urbanas e urbanas e periurbanas no Brasil, né? Contribuições, né? E de diretrizes, de recomendações e tal, para também esse evento aí ter alguma coisa concreta, né? Eu acho, senão fica só discussão. É interessante, lógico, ter conhecimento e tudo, mas enfim, eu acho que tem que ser uma coisa mais assim, até para incentivar o pessoal que vai participar, né? Enfim, mas eu vou... O que vocês acham? Então, tá bom. Marete ia falar? João de Deus Medeiros. Jorge de Deus. Deus é o pai do Jesus. Deus. Não, mas é por aí, né? Por aí. Tá lá no céu. Tá lá no céu. Deus, então é Jesus, não é Deus, né? João de Deus, tá? Dá um desconto aí, tá? Dá um desconto aí. João Mas de Deus. Tá então, bom. pessoal. Muito bom. Pessoal, vamos manter a nossa proposta de uma reunião mensal, fazer a próxima reunião esse dia e horário. Aí podemos fazer ou dia 8 ou dia 15. O que vocês acham? É bom para a gente ter uma reunião antes do evento, né?
8 ou 15, o que vocês acham? O que vocês sugerem? 8 a 15 de maio. Vamos ver. 8 ou 15. De abril, né? De abril. Abril. Ah, sim. Eu tenho um evento aí de 13 a 15 de maio, em BH. De abril. Maio. O de Não, abril a tá reunião é tranquilo. abril. 8 ou 15 de abril. Tá. Ok? É numa quarta, não é isso? Isso. Reunião mensal, né? Reunião mensal. Tá. Reunião mensal da Aliança. Para mim, tanto faz aí. Pode marcar aí. Alguma preferência? Múcio, Marete? Não? Tô tranquilo, dia 8. Marete é o que tem a agenda mais complicada. Mais complicada. Pode ser dia 8, Marete? A gente não está te ouvindo, mas faz o sinal aí. Pode ser dia 8? Pode ser. Eu talvez tenha no dia seguinte, no dia anterior, mas é isso mesmo, é sem agenda. Pode ser sim. Beleza, então. Então vamos marcar a nossa próxima reunião para o dia 8 de abril. Aí nessa reunião a gente faz uma avaliação do evento que estamos propondo aí, né? Eu vou depois fazer um resumo de tudo que a gente decidiu aqui e publico lá no grupo da Aliança, tá bom? Para a gente avançar nessas coisas. Fala, Cristina. Ô, Magela, eu fiz um relatóriozinho com os participantes, os principais temas e anotações, vai te ajudar no teu resumo. Ah, tá bom. Você pode, se você quiser você mesmo publicar lá também, fica à vontade. Eu vou publicar no grupo, aí depois você quiser fazer um resumo, aí você vê se tá ótimo. Um resumo. Tá ótimo. Vou publicar no grupo, tá? Tá ótimo. Te agradeço aí a força. Então, gente, acho que é isso, né? Vamos junto aí, mantendo a aliança firme e forte e com muita expectativa aí para o SAPIs, né? Então, valeu, gente. Até mais, então. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.